Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Tempo do Natal depois da Epifania. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João 4, 19, 5,4. Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por eles sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 4, 14, 22a. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos convidam a mergulhar no coração do mistério cristão. Deus nos amou primeiro e por isso somos chamados a amar. São João, na sua primeira carta, escrita para comunidades cristãs do final do século I, em meio a desafios internos e externos, recorda que a fé em Jesus Cristo é a fonte da verdadeira vida. O contexto histórico é marcado por perseguições e por tensões culturais entre judeus e pagãos convertidos. As tensões culturais entre judeus e pagãos convertidos no cristianismo primitivo surgiam porque ambos vinham de tradições muito diferentes. Os judeus, formados pela lei de Moisés, valorizavam práticas como circuncisão, regras alimentares e observância do sábado, enquanto os pagãos convertidos, vindos do mundo greco-romano, não tinham essas referências e estavam acostumados a costumes religiosos e sociais diversos, muitas vezes ligados à idolatria. Essa diferença gerava conflitos sobre o que era essencial para seguir Cristo,
Alguns judeus queriam impor a lei aos novos cristãos, enquanto os apóstolos, especialmente Paulo, afirmavam que a salvação vem pela fé em Jesus, não pelas obras da lei. Esse debate marcou a vida das primeiras comunidades e levou ao Concílio de Jerusalém, Atos 15, que decidiu pela liberdade dos pagãos quanto às práticas judaicas, mantendo apenas exigências básicas para a comunhão fraterna. João insiste: amar a Deus é inseparável de amar o irmão. Em uma sociedade fragmentada onde ódio e exclusão eram comuns, essa mensagem era revolucionária, e continua sendo hoje em um mundo ferido por divisões e indiferença. O Salmo proclama que todas as nações hão de adorar o Senhor. É um cântico messiânico que aponta para Cristo, o Rei da Justiça e da Paz, cuja memória dura como o sol. Ele governa com equidade, liberta os pobres e defende os oprimidos. Essa promessa se cumpre no Evangelho. Jesus, voltando a Galiléia, com a força do Espírito, proclama na sinagoga de Nazaré a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a cura aos cegos. Lucas escreve para cristãos de origem grega, mostrando que a salvação é universal. O ano da graça do Senhor é o tempo presente. Hoje se cumpre a Escritura. Não é apenas um anúncio, mas uma realidade que transforma. O ano jubilar no Antigo Testamento, Levítico 25, era um tempo especial, celebrado a cada 50 anos, marcado por 3 grandes sinais: libertação dos escravos, perdão das dívidas e restituição das terras aos seus donos originais. Era um gesto concreto de justiça e misericórdia, que restaurava a dignidade e a esperança do povo. Quando Jesus proclama na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar um ano da graça do Senhor, Lucas 4, 18-19, ele revela que esse jubileu não é apenas um evento ritual, mas uma realidade permanente inaugurada por sua missão. Cristo é o verdadeiro jubileu. Nele recebemos libertação do pecado, reconciliação com Deus e restauração da vida plena. Assim, o ano da graça é o tempo presente da salvação, que nos chama a viver e a praticar a misericórdia, tornando-nos instrumentos dessa graça no mundo, perdoando, acolhendo e promovendo justiça. Qual é a mensagem central? O amor que nasce de Deus nos torna capazes de vencer o mundo, não pela força, mas pela fé que se traduz em gestos concretos. Amar é observar os mandamentos, e eles não são pesados porque se fundamentam na liberdade do Espírito. Cristo nos mostra que a verdadeira libertação começa no coração: perdoar, acolher, servir. Irmãos e irmãs, em nosso cotidiano, isso significa escolher amar quando é mais fácil ignorar. Significa visitar um doente, escutar quem sofre, partilhar com quem tem menos. É assim que a fé vence o egoísmo e constrói paz. A pergunta que fica é: tenho vivido a fé como força que me leva a amar concretamente meus irmãos, ou tenho reduzido o amor a palavras bonitas? O Evangelho nos desafia a ser sinais do ano da graça no mundo, onde há opressão, sejamos libertação, onde há cegueira, sejamos luz, onde há pobreza, sejamos esperança. A palavra hoje nos pede coragem para assumir nossa missão batismal: anunciar Cristo com a vida. O amor nasce da fé e nos torna instrumentos da graça e da libertação trazida por Cristo. Nesta semana procuremos um gesto real de amor: reconciliar-nos com alguém, ajudar quem precisa, ou dedicar tempo para ouvir, tornando visível o amor de Deus que nos alcançou primeiro. Oremos: Senhor, Deus de amor, que nos amaste primeiro, ensina-nos a amar como tu amas. Que o nosso coração não se feche na indiferença, mas se abra para acolher o irmão que sofre ao nosso lado. Dá-nos coragem para vencer o egoísmo que domina o mundo e para transformar a fé em gestos concretos de caridade. Hoje queremos começar pelo simples: um olhar que consola, uma palavra que anima, um silêncio que escuta. Jesus, palavra viva, que proclamaste o ano da graça do Senhor, faz-nos instrumentos dessa graça no cotidiano. Que sejamos libertação para quem está preso na solidão, esperança para quem perdeu o sentido da vida,
luz para quem caminha na escuridão da injustiça. Dá-nos ousadia para denunciar opressões e para promover a paz, começando em nossa casa, no trabalho, na comunidade. Que cada encontro seja a oportunidade de anunciar a boa nova com atitudes. Espírito Santo, força que impulsionou Cristo, renova-nos para que não sejamos cristãos de palavras, mas de ações. Ensina-nos a perdoar quem nos feriu, a partilhar com quem tem fome, a visitar quem está doente, a consolar quem chora. Que a fé que professamos se torne vitória sobre a indiferença e sobre a cultura do descarte. Hoje queremos escolher amar, mesmo quando é difícil, porque sabemos que o amor é a marca dos filhos de Deus. Senhor, que todas as nações te adorem e que por nosso testemunho, muitos encontrem em ti a vida plena. Que o nosso propósito seja claro, viver este dia como tempo de graça, praticando a misericórdia e construindo pontes onde há muros. Que a nossa oração se transforme em ação, e a nossa ação em louvor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.